Fala pessoal, beleza? Gustavo Roman aqui. Vamos para mais uma live hoje com o zagueiro Wilson Gotardo, ex-zagueiro, hoje treinador. Vai ser um papo muito legal. O cara foi campeão, capitão por todo lugar que passou, né? Foi Guarani, Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, enfim, a gente vai falar um pouquinho da carreira dele aí, de histórias e tal, e vamos, claro, falar também da carreira dele como treinador, né? Também, né? Gotardo já está aqui com a gente, já vou acrescentá-lo aqui, a chamada. Fala, Gotardo, beleza? Tudo bem? Tranquilo. Tudo bom, cara. Obrigado aí por ter aceitado o convite de participar. Sei que você vai dar um tempo nas lives aí, né? Cara, Obrigado. hoje foi um dia corrido, eu não sei se tem a ver com a declaração de imposto de renda, né? Hoje é o último dia, não é verdade? Então, como um bom brasileiro, né, cara, não é um bom exemplo, né? Mas ali não foi só isso, não. Outras coisinhas também, os imprevistos aí. Enfim, um pouco de cansado, né? Tá acumulando aqui, mas tá tudo bem. Entendeu? Tranquilo. Não, acontece, cara. Pô, obrigado mesmo por ter aceitado aí o convite de conversar um pouquinho com a gente aqui. A gente vai bater um papo aí sobre sua carreira, enfim, sobre histórias do futebol. Eu não sei se você conhece exatamente o trabalho que eu tenho feito, eu sou jornalista esportivo, tenho alguns livros publicados. Eu tenho um canal no YouTube que eu tenho postado, eu tenho um acervo de jogos de futebol enorme. Inclusive, depois, se tiver alguma coisa que você tenha jogado que você não tem, você me avisa que eu terei o maior prazer em te enviar aí, que eu tenho jogo seu no Guarani, no Botafogo, no Flamengo, no Cruzeiro, na seleção, enfim. Né? Você está falando do jogo completo? O Jogo completo, gravado? jogo completo. Jogo completo gravado. Isso é uma preciosidade absurda. Isso é algo... Exatamente. São mais de 16 mil jogos, cara, que eu tenho aqui desde 1950. Que loucura, então, rapaz. Pois é. É a loucura, né, do ser humano. Mas eu tenho brincado, cara, que a gente tem... Brincado mais sério, né, com viés sério. A gente mora num país tão sem memória, né, com os ídolos, com o que fizeram. E então eu tenho feito essas lives. Por exemplo, eu converso com você hoje. A gente vai falar sobre alguns jogos, evidentemente, marcantes da sua carreira. E aí eu vou lá no canal do YouTube e o jogo, se eu tiver esse jogo que a gente conversou, eu vou postar para o pessoal poder ver, né? A hora que quiser aí. E assim a gente tentar... É um pouquinho só que eu posso fazer, mas a gente tenta manter vivo aí a história do esporte. Não é só do futebol, né? Do esporte brasileiro e mundial, né? Então, cara, eu queria começar, obviamente, do início contigo. Você começou lá na União Barbarense, não é isso? Eu sou paulista, né? Eu comecei na segundo ano de São Paulo e, como qualquer outro garoto assim na infância, um desejo de realizar jogar futebol. Aquilo é o que a gente tinha para fazer na época também, não tinha nada mais que isso para fazer, né? Ou era pegar a laranja no pé na casa do vizinho lá e as frutas, ou jogar bola, basquete, enfim. Os esportes era bem físico mesmo, né? Por um tempo eu pratiquei atletismo, né? Velocidade. Na competição que envolvia a cidade, eu lembro bem, eu ganhei uma medalha de prata, né? Ou seja, tinha uma velocidade boa, não era ruim não, acima da média, né? Eu acho que com o passar dos anos você perde um pouco de potência, perde um pouco de velocidade, né? E essa velocidade é natural. Então foi assim, cara, e jogando bola direto. Da minha turminha toda lá para jogar bola, no colégio estudava, eu era o pé rapado da turma, né? Mas eu jogava bola bem, então eu estava sempre com eles, que tinha que fazer parte da patota, né? E um cara que jogava bem futebol, obviamente que eu jogava no time deles também, né? E assim foi a infância. E você sempre jogou como defensor, cara? Que ontem, por exemplo, eu conversei aqui com o Dadá Maravilha, aliás, foi uma live sensacional. Como tem história o Dadá para contar. Nossa, pois é. demora. E ele falou que ele começou até jogando como zagueiro, que foi o Antunes, irmão do Zico. Isso não é incomum, né? De jogadores começarem em outras posições. Você sempre foi zagueiro.
Ou sempre jogou como defensor? Não, eu fiz teste de goleiro, né? Eu joguei de goleiro também, uma pelada mesmo, amador, né? Mas meu forte era jogar na linha mesmo, né? Só que eu jogava em todas as posições atrás. Jogava nas laterais, no meio de zaga e jogava de volante também, né? Mas quando se joga pelada, né? Aquele futebol de rua famoso, hoje futebol de rua, né? Que jogo descalço. Jogava descalço. Quando não era descalço era que chute, era um calçado qualquer, né? Mas muito descalço mesmo, no gramado e no terrão, né? Terra batida. Esse tipo da evolução do talento, essas coisas todas, ficou mais fácil, mais visível, porque marcava e atacava. Você não jogava, raramente jogava em campos de 100 metros, né, 90 metros, né, tudo campos, como se falam hoje, campos reduzidos, né, campos society, de 7, 8, 9 cada lado, né, campos de clube, de frequência de balneários, essas coisas todas. Então, você acaba marcando e atacando, né? Vai e volta, e garoto é incansável, né? Então, finalizava, depois marcava, apoiava, cruzava, essas coisas todas, né? Coisa que envolve mesmo futebol amador, né? Então, isso aí para mim foi muito bom. Mas, aliado a isso, quando eu passei a jogar no União Barbarense, no time da minha cidade, time profissional, eu era o coringa do time na defesa. Então, surgia um buraco, bota o garoto. E aquilo para mim foi meu trabalho de base. Esse foi o meu trabalho de base. Legal, mas você sempre se destacou É uma pergunta que eu tenho feito com ex-jogadores, assim, se destacou em termos de jogar bem, de sempre ser acima da... Eu pergunto isso, cara, porque eu sou o biógrafo do Leandro, né? Eu escrevi a biografia do Leandro, a gente está para lançar, e o Leandro conta, ele mandou botar no livro, né? Então eu não vou discutir com ele, a vida é dele. Mas ele conta que ele era ruim de bola. O Leandro fala que ele era ruim de bola demais, Gotardo, que ele foi aprendendo, que ele foi treinando na parede. Leandro, não é possível, você não pode ter aprendido só jogando na parede. Claro que você já tinha um talento ali, enfim, né? Mas ele mandou colocar isso no livro, a gente coloca, a vida é dele, né? Mas qual Leandro você está falando? O Leandro, zagueiro do Flamengo, lateral da seleção. Leandro... esse cara já nasceu pronto, pô. Pois é. Ele já nasceu pronto, vai dizer que esse cara... Primeiro, você tem que ter um dom para jogar futebol, né? Tem gente que não concorda com isso, acha que basta ter talento e desenvolve. Não é bem assim. O talento você desenvolve, o dom não. Ele já nasceu com as duas coisas. Pô. Sempre jogou muita bola. Dois laterais que eu sempre admirei muito, né? O Leandro e o Josimar. Né? O Josimar também gostava muito, como eu joguei com o Josimar por anos, né? E aí eu vi o que aquele negão fazia. Jogava muita bola mesmo, impressionante. Outro dia liguei para ele, né? Ele até tomou um susto, falei, poxa, estou te ligando para saber se está tudo bem, dizer que sou seu fã, né, e que você jogava muita bola. Ele falou, não acredito, Gotardo, você está falando isso. Eu falei, Josi, cara, pô, tem um carinho, você mora no meu coração, pô. Ele ficou até surpreso, né? A gente perde um pouco do contato, né, enfim, não é que não tem um carinho, mas o contato, assim, à distância, às vezes pode ser que esfrie um pouco, né? Então eu gosto de vez em quando estar falando com alguém. Claro, claro. Bom, depois da Barbarense, a gente vai dar uma acelerada para a gente poder falar das principais conquistas, né? Não vamos falar time por time, evidentemente. Você vai para o Guarani, né? O Guarani é uma época interessante lá da sua carreira, você joga um tempo razoável, e você faz dupla de zaga com o Júlio César, né, cara? Que depois jogaria a Copa de 86. Foi o melhor zagueiro da Copa para mim. Foi a primeira Copa que eu vi como pessoa, eu tinha 11 anos, mas nesse acervo eu tenho todos os jogos e impressiona que o Júlio César jogou naquela seleção, né? Não, o Julião foi o melhor jogador da seleção brasileira, em 86. Isso não resta dúvida. Hoje, analisando esses jogos, assim, temos a oportunidade de ver os retrô, né, os jogos retrô, e vendo com o olho de treinador, o olho tático, né, o olho mais detalhado, você vê que muita coisa boa acontecia e muita coisa ruim também, né? Em termos de ideia de jogo, de estrutura de jogo, né? Mas o Julião, que eu pude acompanhar, ele individualmente, ele foi fantástico, jogou muita bola. E quando ele chegou no Guarani, assim, chegou, né, pós-Copa, jogamos mais um tempo junto, depois ele foi para a França. Ele chegou bem maduro, bem maturado mesmo, cheio de ideias de defensor, né, de posicionamento, sabe? O bloco baixo era um bloco baixo diferente, já bem estabilizado. Então eu gostei muito disso. Aí tive chance de aprender algo com ele. Ele chegando a uma competição mundial, né?
Sempre, o cara sempre tem a acrescentar alguma coisa. E o Julião, fantástico, depois fez uma carreira fantástica pela Juve, jogou 4 anos na Juve, depois mais vários anos lá na Alemanha, é ídolo nesses clubes. No Dortmund, né? Não, o Grisella era sensacional. E imagina a escola que tenha sido para você realmente atuar do lado desse cara, né? Bom, o Guarani, você pegou uma época, né, uma entre-safra, digamos assim, do Guarani, um Guarani que, né, vinha de semifinalista, de ser campeão brasileiro em 78, foi semifinalista de brasileiro em 82, voltaria à final do brasileiro em 86, quer dizer, era um time que ainda era, sem desmerecer, gente, pelo amor de Deus, que hoje em dia a gente tem que explicar tudo, né? Para não acharem que a gente está menosprezando. O Guarani tem uma história linda. Eu entrevistei outro dia aqui o Zenon, fiz uma live com o Zenon também, os maiores ídolos da história, né, do Guarani. Mas era uma época que o Guarani ainda era, né, temido, finalista de Campeonato Paulista, ia bem nos campeonatos. Como é que foi, cara, jogar lá? E como é que era a rivalidade com a Ponte, né? Porque a gente sabe, uma cidade, 2 times, o estádio, eu morei em Valinhos, né? Então, do lado, cara, um estádio do lado do outro, né? Como é que era isso? Quando eu casei, eu morei perto de Valinhos, eu morei lá num condomínio chamado Ana Paula, lá quase que divisa com Valinhos, pô, lá para cima, lá. O Guarani, ele sempre produziu muito talento em casa, muito mesmo. E eu vi isso de perto, né, principalmente na década de 80. Só que havia uma instabilidade de gestão, muito problema financeiro, né, os pagamentos não eram em dia, sempre atrasava. Assim, acho que nunca chegou a atrasar 2 meses, não me lembro, não. Mas estava atrasado assim, 20 dias, um mês. Né, era muito difícil, né, as receitas eram dificílimas, né, e as vendas nem sempre aconteciam também, né, e para vender bem você tem que ter muito status, né, o clube tem que ter uma boa diretoria financeira, um bom marketing, saber vender bem o seu produto, né, e essa década de 80 ele alternou bastante, né, nas competições. Eu não cheguei a jogar esse campeonato de 86, né? Eu estava sem contrato, fiquei sem contrato, não joguei e não tinha também nenhum vencimento, não recebia nada. Acabei sendo emprestado para o Náutico, faltando alguns jogos, né? Eu joguei mais alguns jogos para o Náutico, depois o Náutico já foi eliminado também, acho que na primeira fase, né? Era mais mata-mata. E depois disso eu retornei ao Guarani e em seguida vim para o Botafogo 87, então foi bem assim. Mas o ano de 85 no Guarani foi fantástico, foi muito bom. Chegou brigando ali para passar para outra fase, né, por detalhes, assim, mesmo um ponto ou alguns gols que não chegou a entrar na fase do mata-mata. Você chegou a jogar com o Tite lá no Guarani? Sim, o Tite, ele é meio campo, ele machucava muito, acho que ele teve 7 ou 8 lesões de joelho. Então eu vi o Tite assim, a minha imagem do Tite era fazendo gelo no joelho, era tratando o departamento médico, sabe? Ele voltava, sentia, fazia cirurgia e tal. Jogamos juntos, sim, né? Mas ele passou mesmo a jogar, efetivamente a jogar mesmo, foi a partir do ano de 86. Depois ele foi negociado, acho, para Portuguesa. Isso. Depois eu não vi mais. Aí ele foi para o Sul. Aí lá acho que ele encerrou. Ele foi abrir uma clínica de recuperação física para ficar mais fácil. Sofreu muito, Tite. Sofreu barbaridade. Até hoje ele tem um joelhão torto, né? Até hoje ele tem aquela corridinha dele assim, né? Coitado. Aí você falou, aí você veio para o Botafogo, né? E aí chega no Botafogo já na era Emil Pinheiro, né? Foi. Só vou dar um positivo. O cara falou grande, eu sou Gotardo, a gente tem que não, por favor. dar um alô aí para ele ali. Por favor, eu tenho falado sempre, hoje eu esqueci de falar. Às vezes a gente não consegue falar com todo mundo, responder todo mundo. Ninguém é mal educado aqui, não, porque às vezes são tantas mensagens e o papo vai fluindo e a gente acaba esquecendo de olhar ali, mas sintam-se pelo Gotardo, né, que ninguém está aqui para me ver. Está todo mundo aqui para ver o... Tá bem, pode mandar pergunta, eu respondo qualquer pergunta. Claro. Enfim. E aí você chega no Botafogo já com o Emil Pinheiro, o Botafogo com aquele... né, jejum de títulos, e aí eu queria falar um pouquinho, para a gente já começar a entrar nas suas grandes conquistas, do Campeonato Carioca de 89. Foi um campeonato que para o Botafogo
tinha um baita time, o Flamengo tinha um baita time também, né? Tanto é que teve o Zico ainda no final de carreira, mas venceu a Taça Guanabara, e foi um campeonato, não sei se você concorda comigo, foi um campeonato que o Botafogo poderia até ter vencido com mais facilidade, né? Que o Botafogo, se não tropeça, se eu não me engano, você pode me corrigir se eu estiver errado, contra o Bangu no primeiro turno, o Botafogo poderia ter vencido a Taça Guanabara, né? Depois poderia vencer a Taça Rio e poderia ter sido até campeão direto, sem precisar de ir para a final com o Flamengo. Mas tinha aquele negócio do Botafogo não ganhava clássico, né, Gotardo? Ficou sem ganhar até 1-0, né, da final de 89. Como é que foi esse campeonato? O que você lembra? Tem alguma história legal que você pode compartilhar com a gente? Enfim. A história é assim, contar desde o início, né, quando o senhor Emílio Pinheiro contratou a Espinosa, que ele veio muito credenciado lá do Sul, né, cheio de títulos, ele veio e montou um time dele. Tinha vários jogadores assim, né, ele não tinha nada contra ninguém, mas ele falou assim, aí ele foi olhando, observando, esse eu quero, esse não quero, tal, esse joga, esse não joga. Ele chegou às conclusões lá que ele era aquele time lá. Aí fomos para fazer uma pré-temporada em Friburgo, né? Local fantástico, hotel fantástico, comida ótima, né? Assim, um hotel bem rústico, e a equipe desceu voando, desceu muito forte, fez o primeiro turno fantástico, atropelou todo mundo, não venceu todos os jogos, né? Mas atropelou todo mundo, né? Uma imposição muito forte de jogo, não era jogo reativo, era um jogo uma proposta bem forte, né? Vou pegar aqui. E foi assim o tempo todo. E depois teve uma ligeira queda no segundo turno, porque houve a decepção que você falou de não ganhar o primeiro turno, né? Aquilo foi um baque, meu Deus, assim, mas no primeiro jogo do segundo turno, no segundo já começou a reagir, aí voltou a ficar forte outra vez, né? Falou Hotel Busque, eu não sei, acho que não é Hotel Busque não, Thiago, tá falando do hotel aí, eu acho que não é esse nome, eu não me recordo, cara, tá bem, muito bom. Quer dizer, até mesmo nesse período aí de pré-temporada, eu tive que sair do treinamento, eu voltei junto à minha família, que a minha filha teve a meningite. Aí eu fiquei mais quase uma semana com elas, né, com a minha família, com minha filha, aí no interior de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, porque não tinha como treinar, não tinha como ficar, né? Lá, né, voltei, a minha filha pegou, graças a Deus, e aos médicos lá, ela conseguiu sair, assim, saiu bem, sem nenhuma sequela, foi realmente um milagre. E aí eu retomei a minha caminhada, né, me apresentei em Friburgo de outra vez, e foi assim. A equipe, ela reagiu bem, e quando passou, se credenciou para a final, nós fizemos um retiro também, acho que de mais uns 5 dias em Friburgo. E nisso aí o pessoal aqui do Rio falou, isso é horrível, isso não pode, vai perder o foco, saiu do clima da competição, não sei o que, todo mundo falava isso. Vai jogar, vai treinar numa cidade, a temperatura é diferente, vai chegar no Maracanã, a temperatura é outra, tal. Então tinha sempre os especialistas, né? Como nós temos os 200 milhões, não 210, mas 200 milhões de treinadores, 200 milhões de médicos, 200 milhões de cientistas, ainda mais agora que essa pandemia, né? Todo mundo entende sobre o coronavírus. E aí, eu falei, mas o trabalho é muito bom, a comissão técnica boa, o Nádio Siqueira, preparador físico também, era show, cara, cheio de ideias boas, muito moderno, né, muito dedicado, ele preparou a equipe muito forte, então a equipe chegou bem mesmo, sabe? Forte, brigando por todos os espaços, ocupava os espaços defensivos realmente, e uma equipe que tinha limitação ofensiva, até pela formação da equipe, né? Mas nunca deixou de atacar, nunca deixou de ser agressivo, né? Foi bem assim. Não, bem legal que você falou, porque era isso mesmo, o time do Botafogo era um time altamente ofensivo, você tinha o Maurício de um lado, né? Você tinha era o Gustavo, né? Não era o meu xará, né? Na ponta esquerda, não era isso? O Gustavo, ele entrou porque o Jefferson quebrou o tornozelo. O Jefferson machucou. Porque um jogo contra o Bangu teve uma fratura. Isso. E aí quebrou. E aí foi... O Gustavo entrou, aí o Gustavo no primeiro jogo, acho, primeiro ou segundo jogo, ele saiu lesionado, acho que no segundo jogo, uma dividida com o Jorginho, né, o Jorginho Tetra, e aí o Mazola entrou no segundo tempo, foi isso aí. Foi isso aí. A equipe não tinha um atacante mesmo especialista, era o Maurício. Um centroavante, né, Nato? O Gustavo estava começando, cara. Mas tinha muita personalidade, era muito forte, muito agressivo também
na ideia de jogo dele, né? Mas ele ainda era um pouco verde. Mas ele tinha um time que dava muito suporte para isso também. Sim, não, o time era. Não, só foi o que o Thiago falou ali no início, nem deu tempo de eu ler, vou falar. A zaga era você e o Mauro Galvão, né, cara? Só isso é uma baita de uma zaga, né, cara? Pelo amor de Deus. O time era bom, a zaga, o meio-campo era muito bom, inteligente, né? Nós não tinha um volante, como se fala hoje, volante com atenção. Isso não tinha naquele time. Todos eles jogavam de meia, vamos dizer assim, meio amador, né? Todos eles assim que faziam as duas funções, né? Chegavam... Luizinho, Carlos Alberto Santos, né? E Vitor. Isso, também. Vitor, aí você tinha o Criciúma na frente, e na reserva tinha o Milton Cruz, esse do São Paulo. Né, o Gustavo, e deixa eu ver quem mais tinha assim. Aí o pessoal Mazolinha, né, que era mais atacante, né, o Mongol, o zagueiro, o Josimar, outro zagueiro também da base, 2 zagueiros da base, né. O Jorge Lourenço era o goleiro também muito bom. Enfim, o Ricardo Cruz, que tinha vindo do Fluminense. Né. Aí o Marcelo Buarque, ó, foi lá no Flamengo. Meu padrinho, pô, ele é meu primo, meu padrinho. Aí, legal, Marcelo. É da família. Abração, mas Marcelo é um cara extremamente profissional, capacitado. Eu não sei, eu sou meio suspeito de falar, porque eu fico vendo um cara como o Marcelo, cara, aí dando sopa no mercado, né? E os nossos gestores de futebol não enxergam isso, cara. Pois é. E faz um monte de lambança, contrata errado, e faz um monte de porcaria aí. Né, contrata um treinador que não se identifica com a cultura do clube, do estado, da cidade. Aí daqui a pouco passa um mês que ele demitiu o treinador, mas tem que demitir também quem contratou, porque não era o perfil adequado, né? Eu tenho falado muito sobre isso, cara. Eu tenho batido muito nessa tecla. Eu trabalhei como comentarista de futebol aí no Rio. Hoje eu moro em Orlando, aqui sou vizinho do Pateta e do Mickey, mas ainda trabalho como comentarista, mas não no futebol. Hoje eu trabalho como comentarista de tênis no DAZN Brasil aqui. Pois é, porque eu dava aula de tênis também, eu jogava nas outras, já comentei boxe, já comentei vôlei, já me botaram para comentar tudo aqui. Então, a gente é polivalente, Gotardo, é aquele cara que o treinador gosta de ter, joga nas 11. Bom, né, cara? Tênis eu só fiz aulas, assim, eu já procurei me cuidar bastante em todo gesto técnico, né? Bem refinado, para não estar lesionando. Mas jogar uma partida, só joguei uma até hoje, que foi de duplas ainda, né? Eu, Fábio Luciano, e do outro lado acho que era o Rodrigo Arroz e Léo Moura, não sei, que nós ganhamos. Né? Tá bom. O Fábio Luciano jogava bem, eu não, eu só fiquei ali, Fábio, vai você, porque eu não tô com essa habilidade toda, não. Não, muito legal. Eu falei isso porque, assim, eu tenho feito muitas lives com treinadores, inclusive fiz com o Marcelo, né, também, e a gente tem batido muito nessa tecla, né, do dirigente que contrata. Só dando um exemplo de novo, sem desmerecer treinador, não estou julgando se é bom, se é ruim, nada disso. Mas você contrata um treinador como o Celso Roth, que é um treinador de perfil reativo, né, como a gente fala hoje, e depois que o Celso Roth sai, você em 2 meses de trabalho, você demite o Celso Roth, você traz o Thiago Nunes, por exemplo, do Atlético Paranaense, que é um cara de posse de bola, que joga completamente diferente, você não tem uma filosofia, mais ou menos como o Corinthians fez hoje, né? Fez, né, recentemente, Mano, Tite e tal, e agora traz o próprio Thiago Nunes, que eu falei aqui, né? Enfim, não existe uma filosofia do clube, como, por exemplo, o Barcelona, né? La Masia, que joga, entra técnico, sai técnico, mas você joga mais ou menos daquela forma, né? Então, Barcelona ainda tem, além de ter um histórico, tem lá o pedigree lá que acontece, né, nas bases, você tem o diferencial dos atletas, né? Você pode ver que o Barcelona não conseguiu ainda reeditar as atuações de antigamente, porque você tem jogador diferente, né? É importante isso, respeitando as características, e também não tem uma fórmula exata. Você tem o Manchester City, que é um time que gosta de construir, né? Constrói bem a jogada, é o estilo do Guardiola. Aí você vai para o Liverpool, que é um time que alterna a construção com verticalidade, ou seja, ele é mais objetivo, né? Mas alterna, né? Às vezes constrói, às vezes esses times na Europa eles estão
o que é importante o brasileiro também é achar que tem que copiar tudo. Não é preciso copiar tudo, você tem que saber o que você tem. Se você não tem um time lento, você tem um time rápido, é lento, você tem que estruturar esse time para jogar de uma forma que você consiga também agredir o adversário, né? Então você tem que estar bem posicionado, né, para defender e bem posicionado para atacar. E tentar descobrir os pontos fracos do adversário, porque o seu time não é rápido, né? Então você tem uma série de situações assim que os treinadores brasileiros precisam acreditar um pouquinho mais nele também, e ao mesmo tempo alguns despertarem para as novidades, sabe? Coisas que nós estamos vendo, e você tem um acervo enorme aí, né, da Copa do Mundo de 70, da Copa do Mundo de 94 também, e até passando também, esse dia passou de 68, né, na seleção brasileira. Muita coisa bacana dá para ver ali, né, coisas assim que acontecem no dia de hoje. É lógico, nós vamos comparar a intensidade, essa é outra coisa, né, mas eram momentos assim de movimentos que ocorriam entre os atletas assim bem interessante, que hoje acontece também. O Zagallo, por exemplo, voltando, acompanhando o lateral, compondo o meio de campo, né? Uma coisa, a criação, né, do 4-3-3, uma coisa que a gente usa até hoje. A seleção de 70, recuando, né, para ter espaço para o Gerson explorar a bola longa, na velocidade do Jairzinho e na inteligência do Tostão. Realmente, é uma coisa que é fantástica. Eu procuro fazer, até eu tenho um blog, depois eu vou passar com algumas análises, até um pouco mais táticas em relação a nenhum brilhantismo, nada muito rebuscado, mas tem algumas coisas ali para o pessoal entender, né? Olha, o Marcão da Silva, ele perguntou aqui, cara, qual o nosso time aqui, no caso o meu e o seu, eu não sei se você quer responder, eu não tenho problema. Como ele perguntou para mim também, a pessoa física, Marcão, é Flamengo. Tanto é que 2 dos meus 4 livros são relacionados ao Flamengo. Eu tenho um livro sobre a Copa União de 87 e tenho a biografia do Leandro. Mas na hora que a gente trabalha, evidentemente, a gente é profissional, né? Como diz o Mauro Betti, né, Gotardo? Você deve torcer, você não pode distorcer os fatos. E esse é meu lema. Não sei se você quer responder, se você quiser. Eu não tenho problema, porque às vezes o cara acha que você só tem um time, né? Você jogou, foi feliz aqui, você vai torcer para o Botafogo. Torço para o Botafogo. Mas eu fui bem também em outros clubes, fui bem no Flamengo, Cruzeiro. Eu tenho um carinho enorme pelo Guarani, só que eu também tenho um time que é de família, ou seja, bem afetivo, né? Que é a minha relação com meu avô, com meus tios, que eles que me levavam para o estádio. Quer dizer, então, é muito complexo dizer assim, eu tenho um time. Eu não consigo ter um time, porque eu não sou torcedor da arquibancada. Esse é o diferencial. Eu torço também, né? E tem muito a ver com o momento também da situação. Às vezes não é legal, eu não consigo torcer para alguém que está no comando e não é uma pessoa bacana. Não consigo torcer. Aí você esquece de mim, eu nem vejo o jogo. E mesmo que eu tenha jogado nesse clube, tá? É mais complexo do que imagina. Às vezes eu sou convocado, né, cara? Mas tá bem. O Marcelo está comentando aqui, infelizmente vejo muita gente fazendo cola e copia e não procurando entender o grupo de jogadores que tem. Concordando com o que você É verdade, falou. Marcelo. Mas ele tem razão mesmo, cara. Que custa? Você que é uma pessoa que conhece bem de futebol, se eu falar para você, monta para mim 10 dias de treinamento, você vai montar, poxa. Agora, depois eu vou fazer uma pergunta mais técnica para você, tá? Mais técnica, assim, mas por que desses treinamentos, qual é o seu objetivo, qual é o seu adversário, você está montando de acordo com o seu próximo adversário, aí você tem que desenrolar a parte tática, né, a sua ideia de jogo. Então, Marcelo, você pode copiar tudo, mas não por muito tempo. O que eu vejo que tem muito disso hoje, treinadores na Série B, na Série A, que eles começam bem, aí eles chegam na realidade da sua capacidade, aí acontece o declínio. Concordo plenamente com você. Bom, vamos lá, Botafogo 89, como é que foi o bicampeonato em 90, aliás, né, bicampeonato, eu já vou até brincar com o Thiago, né, que o Thiago é vascaíno, estava falando com você do Hotel Busca aqui, e até hoje eu brinco com ele daquele jogo final, né, do gol do Carlos Alberto Dias. Carlos Alberto Dias vai estar com a gente aqui sexta-feira, fazendo a live aqui. Ele faz o gol, o Botafogo ganha, era o campeão, evidentemente, tanto é que a Justiça depois confirmou o título, mas ficou, eu queria até perguntar para você, como é que foi a sensação daquele jogo? Vocês dando a volta olímpica com a taça, o Vasco dando volta olímpica com caravela,
Como é que é? Como é que fica pro jogador isso? Então, quando acabou o jogo, né, o regulamento dizia que o ponto de vantagem do Botafogo estava condições dele jogar por empate, Uhum, né? uhum. E aí, após o apito, né, Deu uma travadinha aí na internet do Otávio. Vamos ver se volta. voltou, voltou. Voltou, voltou. Então, Voltou. acabou o jogo, os dois times ficaram em campo, né? Obviamente que o árbitro ficou assim, eu estou aqui para seguir que a federação pediu. E a federação pediu para dar a prorrogação. Eu falei, nós não vamos fazer prorrogação, nós já nos consideramos campeões, e foi isso que aconteceu. Aí eu falei para o Roberto Dinamite na época, né? Eu era o capitão Roberto lá. Aí falou, não, o Roberto falou assim, pô, eu sou atleta, quem manda no time, no clube é o Eurico Miranda. Uhum, Né? uhum. Foi bem isso que aconteceu. Aí eu falei, não, a gente não vai voltar a jogar. O juiz falou, então está encerrado o jogo. O troféu não estava lá, então o que tinha lá era um troféu das emissoras de rádio, uma coisa assim, aí foi uma foto olímpica mequetrefe, né? O troféu foi entregue depois pra gente, né? Fora do Maracanã. E o Vasco deu aquela A caravela. humilhante volta olímpica com aquela vela, que isso não tem cabimento, né? O Thiago tá até falando aqui, ó, Vasco campeão, e tá rindo. É uma pena. O Roberto Dinamite não precisava passar por aquilo, né, cara? Mas ele era um funcionário. Apesar de ídolo, era um Sim, sim, funcionário. sim. A culpa é de quem manda, né? De novo, evidentemente. E aí Isso você aí. vai para o Flamengo, né? Em 91, você já chega no Flamengo classificado para uma Libertadores, né? E vai até bem na Libertadores, para nas quartas de final, mas poderia ter vencido, se tivesse vencido talvez o jogo do Boca aqui no Maracanã por 2-0, talvez tivesse uma chance maior de avançar, né? Acabou tomando um gol do Batistuta de cabeça no segundo tempo, quando estava 2-0 o Flamengo, né? Então, ficou ainda era aquele gol qualificado, depois vai a Bomboneira, toma 3-0. Mas foi quartas de final, quer dizer, ficou entre os 8 melhores times da Libertadores, quer dizer, não foi uma participação ruim, longe disso. E você, no segundo semestre, campeão carioca, e com o Júnior, né, cara? Com o Júnior ganhando, o Júnior tinha voltado já em 89, você sabe disso. E o filho queria que ele jogasse, né, o Rodrigo, né? Sabe, para ver quando é que eu vou te ver campeão no Maracanã, te ver jogar no Maracanã. E você consegue, junto com o Júnior, realizar esse sonho, né? Eu imagino que deva ter sido muito especial para vocês também, companheiros do Júnior, né? Por o Júnior ser um ídolo do futebol, evidentemente, independente de ter jogado a carreira toda no Flamengo, no Brasil, mas é um cara que, né, uma referência no Brasil por tudo que fez. E como é que foi para vocês ajudar o Júnior a realizar esse sonho e depois tentar, né, já completando a minha pergunta, ele queria parar, né, em 91, vocês conseguiram fazer que ele continuasse ali e aí ganharam o Brasileiro em 92, enfim, foram jogar Libertadores. Como é que foi isso aí? Eu acho que essa necessidade de jogar mais um tempo, porque pro garoto, o Rodrigo, querer ver, acompanhar, isso tocou muito ele, né? O Júnior treinava bem, ele tinha os seus hábitos, né, de treinamento e gostava disso, e era respeitado pelo preparador físico, a carga de trabalho dele é bem diferente do que a dos demais atletas, e tinha um refino técnico também, né, das batidas na bola, da forma de jogar, as faltas e tudo mais. Ele corria bem, não corria pouco não. Outro dia eu vi um jogo aí, ele correndo bem, mas ao mesmo tempo a galera sabia que tinha que dar um suporte mais para ele, né? Tem que poupá-lo, né? Em alguns momentos você tinha que poupá-lo, e aquele pessoal corria bem, era bem entrosado. Eles já se jogavam num 4-3-3, às vezes era 4-4-2, né? Eles jogavam com dois atacantes bem abertos mesmo, Paulo Nunes, Nélio. Às vezes o Imperador Júlio César também jogava pela extrema, né? Zinho, Djalma, esses já eram mais pelo meio também. E com o avanço dos laterais, né? Eles já apoiavam muito, Fabinho, Guerreiro, Piá, também apoiavam muito. Enfim, o meio campo todo jogava, Idemar, Marquinhos, Fabinho também jogava de volante. Então, uma equipe que veio da base, né? Essa galera da base ganhou tudo, né? Essa safra, e chegou lá em cima bem, pô.
aí você tem os cascudos lá, né? No caso, o Júnior, Gilmar, eu, né? O Guerreiro, né? O Idemar também, o pessoal já mais assim, tudo também da paz, do bem, e as coisas caminharam tranquilamente, né? Assim, é lógico que existem empolgações, né? O pessoal com a vida, com o brilho do mundo, essas coisas todas, né? Com alguns exageros, isso sempre atrapalha um pouquinho ali, lá na Gávea. Mas depois as coisas se acalmaram, a equipe foi se ajustando na competição, ganhou o brasileiro. O Júnior jogou até 93, né? Se eu não me engano. 93. Eu saí do Flamengo pelo mês de junho, mais ou menos, né? E fui para o Marítimo, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E tem uma pergunta do Daniel Duarte, ele me enviou via WhatsApp. O pessoal tem curiosidade de saber como é que era jogar com o Júnior Baiano. O Júnior Baiano sempre foi um baita zagueiro em termos técnicos, tá? Ninguém está discutindo isso, mas a gente sabe que, principalmente naqueles inícios de carreira dele, ele dava umas entradas que ninguém entendia, né? Era do nada, ele dava aquela voadora e era expulso, levava cartão, enfim. Você conversou muito com eles? Como é que era essa parceria com o Júnior? Não, conversei bastante, eu falava muito com ele, com a garotada, né? Assim, eles tinham 19, 20, 21 anos, né? Eu já tinha 27, 28, e é importante você falar, mas quando a pessoa quer ouvir, né? E eles estavam sempre dispostos a ouvir, tá? Então isso foi muito interessante. Eu sempre fui um atleta, um zagueiro que cantava o jogo todo, cantava mesmo. A orientação minha era 90 minutos, né? E isso até gerava um desgaste, que cansa. Você falar o jogo, cantar o jogo, cansa. Com o sistema defensivo, a transição defesa para ataque também, isso se orientando a saída. Aí tem a arbitragem também, que às vezes você tem que falar com o árbitro, querendo ou não, tem que falar, né? Enfim, o adversário, tudo isso, né? Mas o Júnior Baiano, eu me dava super bem com ele e com o Rogério Lourenço também, de boa, né? Ele é muito forte, o Baiano, às vezes ele nem pensava em fazer o que ele fez, né? Mas acontecia até pelo tamanho, pelo volume, né? Pela velocidade e tudo mais. Mas às vezes ele soltava o braço também, né? Aí ele soltava, ele falava para calma, não, segura a onda, né, cara? Aí mas tem hora que não dá, né? Descontrola. Pois é. Acho que por isso que ele perguntou. O Thiago mandou aí, o Egídio aprendeu com o Júnior Baiano, essa expulsão do Egídio de domingo, né? Que foi meio absurda também. Pô, aquilo é ridículo, pô. Ridículo. Pois é. Pois é. Enfim, veio muito meme com o negócio do Júnior Baiano aí, né? Enfim. E aí do Flamengo, você vai para o Marítimo, como é que foi essa experiência lá em Portugal? Foi legal? Ótima experiência, adorei morar em Portugal. Eu conheci um pouco, fiquei mais na ilha, né? Na Ilha Madeira. Tive a oportunidade de conhecer um pouco o continente, né? Algumas cidades também. Eu, infelizmente, tive uma lesão no joelho. E aí eu não operei lá, acabei voltando ao Brasil, operei aqui, no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Comecei a ser já procurado, né, pelo Botafogo para um possível retorno, né, e no momento que minha família se adaptou lá ao clube, à ilha, aos costumes, né, houve esse interesse, assim, então meio que deu uma atrapalhada, né, na situação. Eu estava voltando de lesão e fiquei recuperando sozinho meu joelho numa sala de musculação lá no clube. Lá não tinha fisioterapeuta. Lá tinha um médico, mas que nunca tinha operado um joelho de atleta. Então eu fiquei sozinho. Eu entrava em contato com o fisioterapeuta aqui, né, no Brasil, ele falava, faz isso, faz aquilo, né? E você não tinha, era só telefone. Você não tinha imagem, não tinha internet, não tinha nada, né? E tanto é que eu treinava, eu ficava 4 horas de manhã e 4 horas da tarde, todo dia, sabe? E não é saudável, você tem que ter um tempo de repouso, porque a sua musculatura possa reagir, né? E assim, às vezes eu treinava forte, mas o joelho inchava, eu não entendia isso. Eu falei, pô, tô treinando tão bem, porque tá inchando? Porque era sobrecarga. Tava dando sobrecarga na musculatura e na articulação, né? Aí eu tinha que parar um tempo, parar uns dias, tal. Foi muito difícil a recuperação. Apesar de ser uma lesão simples, foi um menisco com quase uma ruptura também do cruzado, né, posterior, quase, deu uma esgarçada, mas a recuperação foi muito complexa. E o que me ajudou muito também, né, até pode estar ajudando algum desses atletas, eu recuperei muito em jogos reduzidos, sabe? Porque lá já se praticava muito isso.
Então fazia 3 contra 3, 4 contra 4, né? 6 contra 6, e aquilo ali, o pessoal respeitando o meu retorno aos campos, né? Não havia jogada dividida, não mais. Mas aquilo era uma situação real de jogo, né? Vai, volta, freia, corre, dá um sprint, uma coisa assim. Então isso me ajudou bastante a recuperação. Nunca tive problema no joelho. Mas eu tinha sonho de jogar no time grande da capital, né? Que era o Sporting. Eu vi aquilo lá, falei, poxa, meu negócio é quebrar jejum. Eles estavam há 13 anos sem ganhar nada. Falei, pô, é minha cara isso aí, mas infelizmente não deu certo. Eu acabei voltando ao Brasil, recomecei minha carreira aqui. Mas aí quebrou um outro jejum, né, Gotardo? Quando você voltou, né? O Botafogo não tinha vencido o Campeonato Brasileiro, pelo menos não nos moldes, né? Que a gente, criado em 71, né? O Botafogo venceu em 95, enfim. Né? E como é que foi essa campanha do título? Enfim, alguma história que você possa... Você pergunta das histórias, que o pessoal adora história, né? Alguma história que possa contar? Ah, pô, de 95 é o seguinte, eu vou pegar as frases do Montenegro. Qual era o planejamento? Nenhum, não tinha nada, planejamento. Qual era o programa que tinha lá? Não tinha programa também não, a gente montou um time e fomos pro campeonato. Qual a estrutura que tinha? Não tinha nada também, não tinha estrutura nenhuma. Tá aí gravado aí. E não tinha mesmo. Você tinha uma comissão técnica boa, um grupo de jogadores, parte conhecida, outra parte buscando o seu espaço, mas todo mundo bom de bola, pô. Foi isso que aconteceu, cara. E entrosou, deu certo, né? Tinha um treinador que veio também, que é o Paulo, que ninguém conhecia, mas eu já conhecia, porque eu trabalhei com ele no Marítimo, né, um pouco antes de voltar, então eu já vi as ideias dele de treinamento, a gestão de grupo, muito bacana, né? E eu sabia que ia dar certo aqui. Tanto é que na época eu falei, não, pode trazer o cara é bom, vocês vão adorar. E depois ele escreveu a história dele por aí, todo mundo sabe, né, o resto, como é que foi, né? Sim. Enfim, aí foi assim, cara, desse jeito, né? Tudo não tinha salário também, 2, 3, 4 meses não tinha salário. Quando entrava uma grana, pagava, às vezes havia se cotizavam lá na esfera deles lá e sobrava alguma coisa, pagava. Quem ganhava menos tinha a preferência de receber na frente. É assim, cara. Hoje em dia esquece, ninguém consegue ser campeão brasileiro com uma gestão desse tipo, sabe? Nenhum time suportaria tal situação para chegar a jogar, penso eu. Iam deitar no campo assim, fazer greve, assim, como foi feito ano passado na Série B, lá em Mato Grosso. Não me lembro qual foi o clube, foi Londrina, uma coisa assim. Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Que legal, cara. O Thiago está dizendo aí, Caio Martins, realmente eu adorava jogar no Caio Martins. Adorava. É porque nós somos de Niterói, eu e o Thiago, nós dois somos de Niterói. Então a gente ia muito ao Caio Martins, eu fui muito ver jogo do Botafogo, mesmo sendo Flamengo, porque era ali, perto de casa, o time era bom, eu ia lá ver e ficava lá, enfim, né, a gente assistia. Não sei se o Thiago foi, né? Se o Thiago chegou aí, eu não fui com ele, o Thiago é vascaíno, não cheguei aí com ele nesse jogo. O maior elogio que eu recebi na minha vida como zagueiro foi de um vascaíno, viu, ô Thiago? Foi sim, foi. Não sei se... O cara falou assim, pô, cara, meu time vai jogar contra o Botafogo Flamengo no final de semana. Aí ele fala, pô, lá vem aquele zagueiro chato, aquele zagueiro que não erra. Eu falei, pô... E o cara falou, eu falei, não erra? Lógico que errava, pô. Cometia os erros lá, escorregava, tomava drible, né? Era envolvido. Né? Errava pouco, eu sei que eu errava pouco. Mas foi um excelente elogio para zagueiro que não erra, pô. E isso veio de um vascaíno. Porque ele queria que eu jogasse no Vasco também, né? Ele disse isso, né? Alguém perguntou do Túlio. A relação com o Túlio era boa, era tranquila. Eu não sei quem foi que perguntou aí, eu vi aí, tá? Desculpa aí, tá? Não, tranquilo, vai lá que eu vou procurar. Era boa, o Túlio tinha um jeito dele de ser, né? Mas assim, a gente respeitava. Nunca tivemos nenhum assim, desavença, nada de boa, era apenas diferente, né? Não era amigo dele, assim, não tinha nada mais do que isso, né? Tanto é que você vê ainda, às vezes surgem fotos, lances assim, a gente está junto, né? Até eu botei uma foto recentemente, a gente está, eu, o Sérgio Manuel, mais o André, tá, o Beto, tudo tá junto ali, cara. Uma foto bacana de TBT que fala, né? Tá aí. O Sérgio Manuel, que eu não sei se continua, mas pelo menos era, né, companheiro meu do DAZN aqui, né, era comentarista também do DAZN Brasil. Ah, o Sérgio foi comentarista aí com você? Ele estava, eu não sei se ele está ainda, eu ainda não encontrei com ele lá, mas enfim, eu sei que os 3 comentaristas de futebol que tem lá, fixo, quando eles não vão, eu que vou para
para quebrar o galho, mas é o Bruno, que foi goleiro do Palmeiras, reserva do Marcos, um tempão, Bruno Cardoso, o Adrianinho, que jogou no Flamengo, na Ponte Preta, e o Sérgio Manuel. Pois é, eram os três. Se eu for morar por aí, será que eu tenho emprego aí? Não, cara. Pô, pô, eu tô falando para todo mundo, cara. Quem quiser vir, venha, porque foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Saí do Brasil. Tem uma filha que mora em Tampa aí, né? Pertinho de você. Pertinho. Tem duas filhas que moram, na verdade, uma em Tampa, outra em Nova York, né? Eu gosto muito daí, eu sou apaixonado por aí. Eu também. Eu sou conservador, eu sou capitalista, né? Eu adoro esse país, sabe? Eu acho que assim, eles respeitam muito, têm um amor à pátria, sabe? Impressionante. E eu aconselho sempre minhas filhas, fiquem aí para o Brasil passar por esse momento, turbulência, é absurda aqui hoje em dia, política e tudo mais. Teremos um futuro melhor, mas não é momento de voltar agora. Principalmente por causa das crianças, é muito difícil hoje, né? Ainda mais em cidade grande, você sabe como é difícil aqui no Brasil. Sem dúvida nenhuma, concordo com você. Se elas estão ouvindo aí a gente, por favor, não voltem, fiquem. Tem nada com isso, mas fiquem, vai ser a melhor coisa que vocês vão fazer. Cara, eu queria falar, a gente já está quase aqui, a gente vai falando, faltam 15 minutos só para acabar. Eu queria pegar um pouquinho ainda da sua parte de treinador, eu queria que a gente falasse um pouquinho, então, do Cruzeiro, cara, que você conquista lá, Campeonato Mineiro, Libertadores, enfim, queria que você desse um panorama geral aí de mais uma passagem vitoriosa para um clube, né? Se falar aqui, tem um colega aí, o Guerra, falou que eu tirei a máscara do Mr. M, eu joguei no Sport Recife também, né? Sim. Gostei pra caramba. Foi meu último ano como profissional. Em 2000 eu não emplaquei nenhum contrato, mas treinei como profissional. Treinei muito, né, por 6 meses, né, no Guarani, inclusive, uma parte. Aí foi quando eu resolvi encerrar. Então eu considero 2000 também um ano que eu fiz muito como profissional. E aí eu estava num jogo lá e nesse jogo eu fiquei no banco contra o Náutico, né? É uma história bem engraçada. Eu sou muito observador, fico vendo tudo que está acontecendo, né? Aí eu vi um jogador, não sei se foi, acho que foi o Adriano mesmo, ele chegou com uma máscara, com uma coisa assim, embalada assim, e deu para um repórter atrás do gol. Um repórter pegou e colocou do lado, sentou assim, falei, que raio de negócio que ele entregou ali, né, cara? E fiquei olhando, pô, né? Aí aconteceu um gol, aí o Adriano veio e pegou aquele objeto que já era pro repórter, né? Eu olhei assim, quando eu vi a máscara do Mr. M. Eu saí correndo e arranquei a máscara assim. Falei, pô, não vai fazer isso não, cara. Pode parar. E aquela confusão toda, cara. A torcida do Sport adorou, aplaudiu. Ninguém entendeu nada, cara. Tem esse lance aí na internet, isso aí. Muito engraçado. Coisa de jogo assim que... Aí o árbitro era o Wilson Mendonça. Para mim foi o pior árbitro, né, com quem eu trabalhei, né? Já falei isso para ele, tecnicamente, ele não gostava, não é possível. Um dia ele me expulsou sem encostar no cara. Eu não encostei no cara e me expulsou. Aí fui pro STJD, aí o juiz falou assim, pô, mas você não encostou no jogador. Eu falei, não encostei, eu falei que eu não encostei. Eu queria puni-lo depois. Aí que o advogado do Botafogo falou, não, deixa pra lá, esquece. Devia ter punido ele também, levado ele a julgamento pela incompetência, né? Ele pegou, aí esse Wilson Mendonça falou assim, você está fora do jogo. Eu falei, não, vou sair do jogo, eu não fiz nada. Não, você não está sendo expulso, você está excluído do jogo. Eu falei, tá bom, então vou sair. Aí fui excluído do jogo, estava acabando também, né? E essa foi a história, né, que o garoto pediu aí para falar. E do Cruzeiro, o seguinte, o Cruzeiro foi algo assim na minha vida muito saboroso, né? Eu tive uma experiência forte de morar em Belo Horizonte, de conhecer a cultura mineira, né, de conviver, ter amigos lá. Bicampeão mineiro e campeão pela Libertadores, que era um sonho ser campeão Libertadores, que é muito difícil ser, né? Porque é um prestígio internacional, é algo marcante na vida, e a torcida do Cruzeiro, ela adora isso daí, né? E fala mesmo, boca cheia, é bicampeão. O que fizeram com o Cruzeiro, isso para mim não vai apagar nada da grandeza, do gigante que o Cruzeiro é, para mim não vai mudar nada, né? O que fizeram de gestão nos últimos anos, né? Porque o que está na minha mente, o que está no meu coração é aquele Cruzeiro que eu conheço, é aquela torcida que eu conheço, né? Que sempre esteve presente nos momentos mais difíceis, né? Então eu tenho um amor muito grande pelo Cruzeiro, sim, e sou grato de fazer parte daquela história.
aquela belíssima história da conquista que arrancou aquela competição, ou seja, que fez a primeira fase, aquele time, depois levou até a final. Aquele grupo era muito forte, mentalmente forte, foi bem interessante. Mais uma vez comandado pelo Paulo Tuori. Pelo Paulo, exatamente. Foi assim. Final com o Sporting Cristal, né, do Peru. Isso aí. Não, muito bom. Cara, só uma coisa antes da gente entrar na tua parte de treinador, que eu queria falar um pouquinho. Você ainda chegou a jogar na Seleção Brasileira, jogou a Copa América de 91, né? Com o Falcão? Exatamente. Falcão foi o treinador que, após o período Lazzaroni, o Ricardo Teixeira decidiu inovar e ele trouxe um treinador, que não havia ainda até então, né? Não assumido nenhum clube. E até ontem eu participei de um curso na CBF, né? Estou fazendo esse curso na CBF como treinador sobre jogos ofensivos. E ele entrou, deu uma palavra assim, né, no final do curso, muito bacana ver o Falcão falar. As avaliações, assim, muito interessante, a análise mesmo de alguém que entende, né? Eu sei que hoje o Falcão está muito melhor do que na época de 91, pode ter certeza disso, né? Ele está muito preparado. Eu só acho que precisa de um clube e os atletas precisam entender o perfil do Falcão. Ele é um gentleman, né? Ele não vai ficar um cara que vai contando piadas, né? Um cara que vai ficar de joelho na beirada do campo. Ele é um cara sério, é um gentleman, né? Eu gostaria muito que ele assumisse um clube bom e tivesse um respaldo da diretoria, porque ele é um cara inteligentíssimo para isso, né? E foi um período assim de aprendizado, em 91, aprendi muita coisa. Eu não tive uma outra oportunidade de jogar na seleção, eu estava preparando para 94, eu sabia que eu tinha condições, né? Mas enfim, é a opção do treinador, e o Parreira tinha 15, 20 zagueiros para convocar, né? Aí é preferência dele, não é questão se é inferior, não, é preferência. É claro. E, bom, a gente já está quase no fim aqui, por isso que eu quis dar uma acelerada aqui, Gotardo, desculpa. Mas, e hoje, como é que você está, cara, como treinador? Você está procurando, está aberto a propostas? Enfim, como é que está isso aí? Eu fiz opção, Guga, né? Obrigado, Ronaldo, aí, pelo elogio aí, xerife. Fiz a opção de trabalhar num clube com estrutura. Que pague o salário dos atletas em dia, pelo menos, né? Que isso é muito difícil, o atleta tem muita dificuldade de lidar, porque ganha um pouco. Você sabe que 90% dos atletas aí eles ganham um pouco mais de um salário, né? E mais uns 5% ganham até 3 mil. E pouco, 0 ponto alguma coisa que ganham salários astronômicos. Aí eu fico pensando assim, então eu fiz a opção de ficar em casa, porque eu estou pagando para trabalhar. Eu já não preciso mais ficar sofrendo coisas que eu já vivi muito isso na minha vida, né? Gestão de jogadores com salário atrasado, já sei, porque eu sempre tive salário atrasado praticamente. Nos meus 20 anos eu passei 12, 13 anos salário atrasado. Então, já é PhD, né, Gotardo? Já tem PhD. Departamento médico sem infra, eu sei o que é isso também. Então tudo isso eu já tenho, eu sei como lidar com isso. Por isso que eu posso também estar exercendo uma outra função, como diretor técnico, além de treinador. Eu tenho uma comissão técnica muito competente, com 2 escolas, né? A minha prática, né? Bem prática, bem empírica, e com alguns conteúdos que eu adquiri, e também com a parte teórica também, né? Que hoje é muito falado isso aí, né? Então isso para mim não é nenhum problema. Além disso, eu tenho essa visão macro, né, do negócio todo, como gerir futebol. Então eu me sinto bem à vontade de trabalhar nessas funções assim, né? Eu queria encontrar alguém que pense nisso, ou encontrar alguém que patrocine isso, na verdade, né? Claro. Quem tenha isso, né? Não, e é uma coisa que a gente tem falado, inclusive até fora do futebol. Fiz algumas lives com as ex-jogadoras de basquete, por exemplo, foram campeãs do mundo em 94, medalha de prata em 96, e todas elas falando, cara, a gente está aqui, a gente estudou, a gente se preparou e a gente não tem nenhuma oportunidade que não seja como treinador. A gente não quer só ficar ali do lado e fazendo substituição e pedindo tempo e montando a jogada, não é só isso. A gente quer, exatamente o que você falou, influir no macro, fazer uma gestão, a gente participar de uma gestão, no caso delas, de uma confederação, passar essa nossa experiência de uma outra maneira. E, porra, você é um cara tão preparado, cara, que é absurdo, né? De não ter um clube, pelo menos, que queira, né, contar com a sua experiência. E não é só a experiência, cara. Eu tava brincando ontem com o Dadá.
Você imagina um cara, um time que tem o Dadá, cara. O Dadá ganhou em tudo quanto foi lugar na vida, foi artilheiro. Porra, quem que não vai gostar de ter o Dadá contando? Jair Pereira, a live foi na sexta-feira, foi com o Jair Pereira. Pô, um dos treinadores mais vitoriosos do futebol brasileiro. Sim. Tá aí encostado, cara. O cara também, né? O Marcelo tá aí que se prepara. Trabalhou no Atlético de Madrid, o Jair Pereira. Teve uma época lá. Falou ele contou essa história, né? Ele contou histórias sensacionais, cara. Muito bom. Eu ouvi a entrevista dele. Eu ouvi a entrevista dele do Portunhol, cara. Eu tava lá em Portugal e eu sintonizei lá. Eu falei, meu Deus, Jair, o que você tá falando, cara? Foi hilário, cara. Ele contou uma do Mirandinha, cara, muito boa, que ele estava no Corinthians, o Mirandinha era atacante do time. Falou, Mirandinha, centraliza! Centraliza! Disse que o Mirandinha coçou a cabeça, olhou para ele, mas para a direita ou para a esquerda, professor? O Jair é o cara que tem mais história assim absurda, cara. Eu me divirto, às vezes eu lembro, falo para ele nas histórias que ele contava. Não, eu não falei isso, não. Você falou assim, entendeu? Essa ele não tem como recuar porque está gravado. Né? Então eu tenho prova. Ele chamando a atenção do jogador, né? O jogador não sei o que, e falava. O jogador de longe não queria ouvir, né? De repente o jogador pegou e falou, e resmungou, né? Aí ele, de longe ele falou, vai você! Vai você! Eu já tenho histórias absurdas, cara. Não, aqui, muito bom. Passou aqui, ó, o Bizarria, que sem, tá vendo? A Bizarria é o seguinte, você falou que tem um acervo enorme, ele também tem, cara. Ele tem histórias de todas elas impressas, né, das revistas, de jornal. Ele sempre me manda algumas fotos, né, o André Bizarria. De repente você pode estar trocando. Ele tem muita história, muitas fotos, imagens, assim. Ele me manda assim quase todo dia, achei isso aqui, tá muito bacana, cara. Não, claro. É um cara bem a mente aberta, vista placar, ele falou bem aberto, que é o seguinte, ele é Flamengo, mas ele tem sem nenhum preconceito, nada com os outros clubes. Ele trabalha, porque ele sabe o quanto é importante o ex-atleta ter a sua imagem, ter uma coisa agradável, né, cara? Não, e é uma das coisas que mais tá me dando prazer, cara, nessas lives, foi, por exemplo, para você, depois eu vou passar a lista, você me passa só teu e-mail no direct, que eu te mando a lista para você ver o que você quer e te mando. Mas o Melingene, por exemplo, nas primeiras lives que eu fiz, o Melingene não tinha nada dele jogando, ele queria mostrar para o filho. Porque eu mandei acho que 10 ou 15 jogos que eu tenho aqui dele, não é muito, porque tênis né, eu tenho mais futebol do que tênis, mas já é uma coisa para o cara mostrar para filho, para o filho, enfim. Não, então, isso é verdade, pô. Isso é muito legal. Sim. Faz parte da história. Eu vou pensar alguns jogos assim, de repente eu vou trocar e-mail com você. Eu gostaria de ter assim. Claro, eu até gostaria de selecionar algumas imagens para passar para a torcida, né? Como era na década de 80, de 90, porque tem muita gente hoje, né, que tem os seus 25, 30 anos, né, e não tinha uma ideia do que era futebol, né? Então ele tira as conclusões meio assim, indevidas ou injustas, né? Mas enfim, aí segue, né? Não, fica à vontade, cara. O que eu puder fazer. E se inclusive um dia vier para cá, para os Estados Unidos, já tem um empresário para te arrumar um emprego lá no Dazon. Já tem empresário aí. Godara, eu queria agradecer. Não dá para começar a empregar aqui já, depois para ir para aí, não? Pois é, não sei, cara. Eu tenho que ver lá com eles. Eu conheço o pessoal que trabalha aqui, né? Vamos ver. Mas, cara, eu queria agradecer muito a tua presença. Está faltando um minutinho aqui para terminar. Eu queria agradecer muito aí, cara. Obrigado, desculpa. Eu sei que foi um dia corrido hoje. Desculpa você ter. Não, eu que peço desculpa. Não, isso nunca aconteceu, não. Eu que peço. Eu não consegui nem te avisar. Mas eu vou te dar uma forra mais uma vez, tá bom? Depois do dia 15 a gente volta a falar. Beleza, sem problema nenhum. Eu tô aqui, que o esporte ainda tá parado, né? Então eu tô de férias aqui. Eu vou até jogar futebol daqui a pouco aqui em Orlando. Aqui. Tem um rachinho aqui pra gente jogar. Maravilha. Obrigadão, então, cara. Bom, queria só que você despedisse aí dos seus fãs. Amanhã, às 16h30, eu tenho live com o Nielsen Elias. Na quinta, 20 horas, live com Marcelo Buarque e com Pedrinho Viana. A gente vai contar histórias, causos de futebol. Vai ser só voltado para isso. E sexta-feira, 19 horas, Carlos Alberto Dias. Mais uma live aí. Então, Botado, por favor, despeça-se aí do pessoal.
Boa, um abração para o Carlos Alberto Dias. Eu não sei se eu vou conseguir estar com vocês, senão eu vou participar um pouquinho. Gosto muito dele, que talento que ele tinha, Carlos Alberto Dias, impressionante. Mas ele era folgadinho também, ele gostava de uma bagunça, viu? Pode falar isso para ele, viu? Vou falar, vou falar. Legal, eu agradeço pessoal, a participação de todo mundo aí, né, que contribuiu com a gente. E é importante falar um pouco da vida, das experiências também, né? Como eu falei lá da minha lesão do joelho, essas coisas todas. Pode ter alguma utilidade para alguém.